Então, vamos continuar. Aqui é uma questão de prova, então é bom que nós estejamos atentos, né, nas atitudes do pesquisador, só complementando. Então, eu tenho que estar atento a todas as outras informações que as outras áreas vão me ajudar agregando valor à minha prática. Né? Nós vivemos no mundo global, nós somos hoje cidadãos globais, então a gente precisa ter essa formação multidisciplinar aprofundada, né? E hoje até os nossos documentos orientadores educacionais, eles falam desse ensino transversal, dessa interdisciplinaridade. Então, é importante que eu também conheça as áreas afins que possam agregar valor à minha prática profissional, né? Além da integridade intelectual que a gente já está comentando ao longo desse nosso encontro. A questão de ser bem formado, o compromisso que no processo de formação não é só para mim. Eu não me formo para não atuar, eu me formo para atuar. Então, eu preciso oferecer um serviço qualificado para aquele meu usuário, né? Para o meu cliente ou meu paciente. Ter atitude autocorretiva, né? Fazer autocrítica em relação às próprias pesquisas, como eu estou conduzindo a minha pesquisa, se alguém lê o meu trabalho e disser, olha, isso aqui não está tão legal, vamos rever, e não ficar chateado, porque é necessário a gente colocar essa verificação para a gente fortalecer os nossos pontos positivos e melhorar aquilo que não está bom, né? Ninguém é tão bom que não precise melhorar, tá? Essa posição pode levar a importantes avanços na produção e democratização do saber, muito mais do que a simples aceitação não questionada do que aparece nos livros e na mente dos especialistas. Então, que a gente possa questionar, sim, sempre de forma respeitosa. Podemos, inclusive, apontar melhorias em algum local de trabalho, em alguma teoria, mas não precisamos fazer isso de forma ofensiva sem machucar ninguém, né? Então, cuidado conosco e com o próximo. É muito mais do que uma questão só de elegância, de educação, mas também de honestidade, né? De uma atitude moralmente correta, tá? Então, essas são aí as principais atitudes que um pesquisador deve ter. Buscar constantemente a inovação e treinamento na pesquisa, ter conhecimento do assunto estudado, ter formação multidisciplinar aprofundada e integridade intelectual e ter uma atitude autocorretiva, tá? O que mais que eu tenho aqui? Gêneros da pesquisa. Essas pesquisas, elas podem ser, de acordo com Pedro Demo, podem ser teóricas, que são as dedicadas a estudar as teorias, as metodológicas, que vai se preocupar com os métodos, com os modos de se fazer ciência, as empíricas, dedicada a codificar a face mensurável da realidade, ou seja, aquilo que eu estou vivenciando, que eu estou observando, né? Eu tenho as práticas ou pesquisação, que são aquelas pesquisas voltadas a intervir na realidade social. Então, eu não sou só um mero observador, mas eu também faço parte na intervenção dessa realidade, tá? São, por exemplo, os médicos que hoje estão pesquisando e também atuando, um exemplo com a questão aí do coronavírus, né? Que não é mais uma pesquisa básica, mas uma pesquisa aplicada, que nós vamos ver agora dos tipos de pesquisa, a natureza de pesquisa. Sobre o ponto de vista da natureza da pesquisa, nós temos as pesquisas básicas e a pesquisa aplicada. Na pesquisa básica, o objetivo é gerar conhecimento novos, úteis para o avanço da ciência, sem necessariamente aplicação prática prevista. Então, eu tenho que conhecer, porque numa hora vai ser importante aplicar, mas eu quero conhecer o que tem sobre esse assunto, tá? É uma pesquisa que está focada na melhoria de teorias científicas para uma melhor compreensão dos fenômenos naturais ou outros tipos de fenômenos. Já as pesquisas aplicadas, elas têm como objetivo a aplicação prática do conhecimento da pesquisa que já foi básica. Então, eu tenho agora uma pesquisa prática. Por quê? Porque eu tenho uma solução imediata
imediata para um problema específico, né? Envolve interesses locais e também globais, como exemplo, por exemplo, dessa pandemia em relação aí ao Covid-19. Né? Então, as pesquisas hoje sobre o Covid, elas são pesquisas aplicadas. Por quê? Porque elas precisam ser colocadas em prática, porque hoje nós temos um grande problema aí, que é entender a doença e como combatê-la. Tá? Os objetivos. Sobre o ponto de vista dos objetivos da pesquisa, elas podem ser exploratória, quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como finalidade proporcionar mais informações do que vamos investigar, possibilitando sua definição, seu delineamento, isso é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa para orientar a fixação dos seus objetivos, formular suas hipóteses, descobrir um novo tipo de enfoque, a nossa questão-problema. Geralmente são assuntos com pouco ou nenhum estudo anterior. O objetivo desse estudo é procurar padrões, ideias ou hipóteses. Assume, em geral, as formas das pesquisas bibliográficas e os estudos de caso. Ou seja, o que eu tenho sobre esse tema? Né? Então, eu vou explorar o que eu tenho sobre esse tema. Vou organizar a minha pesquisa, vou organizar o meu projeto de pesquisas e vou procurar fazer um levantamento bibliográfico sobre esse tema, o que eu tenho sobre esse assunto, tá? O que mais aqui? As pesquisas exploratórias possuem um planejamento flexível, o que permite o estudo do tema sobre diversos ângulos e aspectos. Envolve, geralmente, um levantamento bibliográfico e, se for um estudo de caso, eu preciso ter entrevistas ou questionário com as pessoas que tiveram experiências práticas aí com o meu problema a ser pesquisado e a análise de exemplo que estimule a essa compreensão, tá? Em tese, elas são esse levantamento bibliográfico e o questionário, a entrevista com esses sujeitos da pesquisa para que eu possa fazer uma reflexão em cima disso. Também a gente tem a pesquisa descritiva, que é quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem a interferência neles, tá? Então, meu objetivo é descrever, então eu vou registrar, eu vou descrever os fatos observados. Visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relação entre variáveis. Busca-se a compreensão desses objetos em profundidade e envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados. E aí a gente entra, por exemplo, com a questão do questionário ou uma observação sistemática, né? Onde eu vou ter alguns pontos específicos a serem registrados, tá? Então, eu tenho aí um levantamento sobre aquela realidade, sobre aquele fenômeno a ser investigado. Eu tenho também as pesquisas explicativas, quando o pesquisador procura explicar o porquê das coisas e suas causas por meio de registro, análise, classificação e interpretação dos fenômenos observados. Então, eu tenho um levantamento bibliográfico, eu tenho uma descrição disso, eu tenho uma organização do que eu pesquisei e eu tenho também a explicação disso à luz das teorias que eu levantei sobre o meu ponto de vista. Tá? São as pesquisas explicativas. Em relação às técnicas de pesquisas, eu tenho, que são os procedimentos técnicos utilizados, eu tenho a pesquisa bibliográfica, e aqui, gente, total atenção, porque eu vou pedir uma questão dessa aqui. Eu tenho uma pesquisa bibliográfica, que é quando eu vou fazer um levantamento sobre o que eu tenho teoricamente sobre esse assunto, né? A partir de materiais já publicados e constituídos principalmente de livros, revistas aí científicas, acadêmicas, publicações em periódicos, artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, que é o mestrado, teses de doutorado, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo o material que ele tem escrito sobre o assunto da sua pesquisa. Então, eu vou fazer aí um levantamento sobre o que eu tenho sobre esse assunto ou o que eu devo buscar sobre esse assunto para que eu tenha um aprofundamento bibliográfico sobre essa obra. Se eu fazer um levantamento teórico sobre o que eu tenho, ou documental do que eu tenho sobre o meu tema. As pesquisas documentais,
que, devido às suas características, elas são muito confundidas com as bibliográficas. Lembrem disso, as pesquisas documentais, elas são confundidas muitas vezes com as pesquisas bibliográficas, tá? Quais são as principais fontes materiais das pesquisas documentais? Os documentos institucionais, então, os documentos da instituição que você vai pesquisar, se for uma escola, o PPP da escola, Projeto Político Pedagógico da escola, os projetos desenvolvidos na escola, os planos de ação das escolas, os planos de aulas, de ensino da escola, o registro de frequência, de matrícula, são documentos institucionais que eu posso me utilizar para complementar, né, a minha pesquisa. Se eu for, por exemplo, um psicólogo, eu quero ver a questão das maiores demandas também numa escola, quais são as maiores reclamações entre jovens, crianças, dentro de um hospital, o que eu tenho aí de maior queixa desses pacientes que eles precisam, né, de ajuda. Eu posso fazer esse levantamento também nos meus órgãos públicos, o meu órgão de classe, o Conselho Estadual, os conselhos federais, o Ministério da Educação, né? E aí eu tenho aí uma série de órgãos que eu posso buscar, Unesco, Organização Mundial de Saúde, que podem estar me auxiliando com documentos importantes para a minha pesquisa. Documentos pessoais, como diários e cartas, né? Que, dependendo do que tipo for minha pesquisa, eu quero conhecer sobre a vida daquela pessoa que eu estou investigando. Materiais elaborados para fins de divulgação, como folders, catálogo, convite, que pode ser materiais que expressem uma determinada época, como eram os eventos históricos. Então, dependendo do objetivo da minha pesquisa, eu posso me utilizar desses documentos. Documentos jurídicos como certidões, normativas, leis em gerais, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Ético da Profissão, a regulamentação da profissão, LDB, as resoluções dos conselhos estaduais, federais, das nossas categorias, né? Testamentos, inventários, então várias normativas aí vão nos ajudar também a contribuir para esse levantamento bibliográfico e documental. Documentos iconográficos como fotografia, quadro, imagens, registros estatísticos de órgãos oficiais, né? De autores renomados, de estatísticos renomados, né? De empresas, o Instituto Brasileiro Geográfico, o IBGE nos ajuda muito, mas tem outros, né, institutos e outras organizações que trazem dados interessantes que podem colaborar estatisticamente com a nossa pesquisa. O que mais que eu tenho aqui? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. A pesquisa bibliográfica inclui boletins, mas, porém, a pesquisa documental inclui documentos institucionais, e eu queria saber essa diferença. O boletim que está incluído em pesquisa bibliográfica, ele é o boletim escolar ou acadêmico? Não, ele não vai ser documento, são boletins que são divulgados na internet. Né? São são um boletim técnico sobre um assunto, não necessariamente seja um documento. Mas lembrando que as pesquisas bibliográficas, elas podem ser... Você pode utilizar como tipo de pesquisa na tua pesquisa, uma pesquisa bibliográfica e documentais. Tá? Por exemplo, pode ser um boletim de ocorrência, o enfoque que você vai dar, não necessariamente para um documento, mas aquilo te auxiliando numa teoria, certo? Tá, certo. Vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? As pesquisas experimentais, né, que o pesquisador procura refazer as condições de um fato a ser estudado. Então, ele refaz a condição. Se ele vai trabalhar com uma estrada, ele não vai fazer uma pesquisa numa estrada inteira. Ele vai pegar aquela estrada e levar para um laboratório. Então, ele vai produzir um material, ele vai reproduzir um material mais próximo possível, por isso que ele está dentro de um laboratório, para que ele possa ser aplicado. Caiu
um estádio de futebol. Ele não vai lá para o estádio que caiu. Alguns, claro que precisam entender, mas eles pegam tudo aquilo, jogam para um computador para ter aquela situação mais próximo possível do real e buscar esses dados. Então, eles vão fazer os seus experimentos, tá? E não necessariamente apenas relacionado a laboratórios, mas eles podem criar um espaço com aparelhos, local apropriado, um instrumento de precisão, a fim de demonstrar o modo e a causa pelo fato, para explicar aquele fato ocorrido, proporcionando assim o estudo de suas causas e de seus efeitos, tá? A pesquisa experimental, ao contrário do que se faz supor a concepção popular, não precisa necessariamente ser realizada em laboratórios, tá? Eu posso desenvolver em qualquer lugar, desde que eu tenha as seguintes propriedades, quais sejam: a manipulação, o pesquisador precisa fazer alguma coisa para manipular pelo menos uma das características dos elementos estudados, e a manipulação aqui no sentido de conduzir essa pesquisa, entender o que aconteceu, verificar o que aconteceu. O controle, o pesquisador precisa introduzir um ou mais controles na situação experimental, ou seja, um protocolo, né, de grupo de controle. A distribuição aleatória, nós vamos trabalhar com que sujeitos, como é que vai ser essa distribuição, né? Hoje a gente tem aí, por exemplo, em relação à pandemia do Covid-19, a gente tem aí o grupo de controle que está usando a cloroquina e o grupo que não está usando. Então, eu preciso ter uma distribuição aleatória. Quem serão essas pessoas que eu não conheço, mas que estão dispostas a colaborar para que eu tenha um resultado sobre esse estudo? E eu tenho aí a pesquisa de campo, que consiste na observação de fatos e fenômenos, tal como ocorre espontaneamente na coleta de dados a eles referente e o registro dessas variáveis, presumindo ser relevantes para analisá-lo. Então, nós vamos para campo, para aquele local onde você deseja. Se eu sou um psicólogo, eu vou, de repente, no hospital, na clínica, fazer a observação desse fenômeno. Se eu sou um profissional da área da educação física bacharelada, eu vou, de repente, numa academia, num clube, até num hospital. Se eu sou o da licenciatura, eu vou para uma escola e aí eu vou observar aquele fato que, para mim, vai ser importante para coletar dados e me ajudar na minha pesquisa a produzir o conhecimento estudado. E o estudo de caso, que consiste em coletar e analisar informações, mas não no local em si, mas de determinado indivíduo, de uma família, de um grupo da sociedade, uma comunidade, a fim de estudar os aspectos variados da sua vida, de acordo com o assunto da sua pesquisa. Tá? Então, a gente tem aí, eu trago essas 5 técnicas de pesquisa e eu vou dar o conceito delas e vocês vão me dizer se está certo ou errado na nossa atividade, na nossa prova, tá? Então, uma questão sobre isso, com certeza vai cair sobre os seus conceitos. Então, é importante que vocês estudem, fichem esses conceitos, tenham claro cada um deles, tá? Eu vou perguntar para você, por exemplo, pesquisa bibliográfica é isso, documental é isso, estudo de caso. Eu vou dar o conceito de cada um delas e posso dar certo ou posso dar errado, e vocês vão me dizer em qual alternativa está certo e em qual alternativa vai estar errado. Então, para isso é importante conhecer, tá? Aqui nós temos as abordagens de pesquisas, né? Nós temos as abordagens metodológicas, que serão qualitativa, quantitativa, e tem alguns autores que também utilizam a quali e quântica, quando eu junto as duas. As abordagens qualitativa, elas vão buscar estudar os aspectos da realidade num aspecto que não precisa ser quantificado. Então, ele é muito utilizado na antropologia e na sociologia, hoje está em diversas áreas, como educação, psicologia, mais utilizada nas ciências sociais, e ela busca compreender as relações sociais e suas dinâmicas. Então, eu não quero entender quantos % da população, eu quero entender e compreender de forma qualitativa esse fenômeno, tá? Sem necessariamente quantificá-la. Quando eu vou para a abordagem quantitativa, a minha preocupação já é quantificar qual é o resultado que eu tenho dessa pesquisa, quantos % estão satisfeitos ou insatisfeitos, 70%, 30%, 20%. Eu quero quantificar mais do que entender o fenômeno, eu quero
saber a quantidade. Por exemplo, eu já até dei esse exemplo para vocês, em determinada loja de departamento, a gente vai e tem lá, você está muito satisfeito, você está satisfeito ou você não está satisfeito. Então, quantos porcentos durante a semana, passo, estão satisfeitos? Eles não querem entender o porquê que estão satisfeitos ou insatisfeitos. Seria uma abordagem qualitativa. Eles querem saber quanto estão insatisfeitos. Então, abordagem quantitativa. 30% estão satisfeitos, 35% estão insatisfeitos e os outros 35% estão muito satisfeitos. Então, eu quero saber essa relação, tá? Não me interessa muito entender o porquê dessa insatisfação. Eu quero saber se estão ou não e quanto, tá? E no quantitativo, nessa abordagem mista, eu quero entender o porquê que estão satisfeitos ou insatisfeitos e quantos estão. Então, eu junto as duas, tá? E aí eu preciso ter um conhecimento mínimo de estatística, porque eu preciso coletar esses dados, eu preciso fazer uma análise, uma inferência desse dado e produzir uma que a gente chama de triangulação, né? Quantos estão satisfeitos ou não, por que disso e qual o resultado, o que eu trago de explicação para isso, tá? Então, essa seria a ideia dessas abordagens. E as fases da pesquisa, que eu tenho aí 3 fases da pesquisa, a fase decisória, a fase construtiva e a fase redacional. Na fase decisória, eu tenho a escolha do tema, eu tenho a definição do meu tema, eu tenho a organização do meu título, eu tenho o problema de pesquisa, eu tenho meus objetivos, ou seja, a fase que eu decido, que eu monto o meu plano, né? Que eu tenho aí a organização do que eu quero pesquisar. Na fase construtiva, eu tenho não só a construção do meu plano, mas eu tenho já a execução da pesquisa propriamente dita. Então, eu tenho aí o que é que eu vou fazer, eu já tenho o levantamento bibliográfico disso, onde eu vou fazer, eu tenho autorização para fazer a pesquisa sair de campo, eu já tenho a minha pesquisa aí definida na fase decisória, construída na fase construtiva e a fase redacional, que é a escrita e análise desses resultados para que eu entregue um produto final que vai ser o meu estudo, seja um estudo de conclusão de curso, um TCC, seja uma monografia, seja uma dissertação do mestrado, uma tese do doutorado ou um relatório de estágio, que também é um trabalho acadêmico e pode se tornar um trabalho científico, tá? Então, quando eu tenho esse produto organizado, eu passei pelas 3 fases da pesquisa, a fase decisória, construtiva e redacional. E eu tenho aqui as fases, né, as etapas da pesquisa bibliográfica, a escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar, formulação de problema, elaboração de um plano provisório sobre um assunto, porque ele pode ir mudando a partir do momento que eu vou vendo a viabilidade dele, as buscas das fontes de pesquisa, os artigos, os livros. Eu vou fazer documental também, quais são os documentos? Eu preciso fazer a leitura e o fichamento desses materiais, a organização lógica desse meu assunto, como é que eu vou estruturar o meu trabalho e partir para a sua fase redacional para que no final eu tenha esse produto final. Essa parte aqui, a gente vai começar a estudar o planejamento da pesquisa na nossa próxima unidade, né? Mas a gente fica até aqui para a nossa primeira verificação de conhecimento, tá? Então, nessa segunda etapa do nosso estudo, eu quero muito que vocês fixem aí nos tipos de pesquisa, tá? Naqueles 5 tipos de pesquisa. O que mais que eu trago dessa unidade aqui? A questão do plágio, tá? Que eu vou com certeza pedir. A questão também das atitudes do pesquisador. Então, a prova de vocês está bem legal, foi muito pensada, assim, também muito sensível a esse momento, a tudo que nós estamos passando, mas eu preciso que vocês façam uma boa leitura desse material e que também, né, a maioria aí de vocês participaram agora, eu vou até interromper essa coisa, porque eu quero olhar para vocês, agradecer esse nosso momento e dizer que quem participou desse nosso encontro não terá dificuldade nenhuma na nossa avaliação, tá bom? A gente se vê na nossa avaliação.
qualquer dúvida, me encontrem pelo chat ou mandem no meu privado, tá? Para que a sua dúvida não fique exposta. E na medida do possível, porque a gente está entrando aí em outras aulas, né, com outras turmas, mas na medida do possível eu vou respondendo. Tem aluno que me manda mensagem do tipo... professor, aqui é fulano, mas não diz o que é, nosso tempo é muito corrido, então eu não tenho tempo para perguntar quem é, o que deseja. Faça a sua pergunta e à medida do tempo que a gente vai se encontrando, eu vou respondendo isso, tá bom? Se eu não respondi logo, é porque a demanda está muito complicada. Eu sei que está complicado para vocês, mas também para a gente. Mas unidos a gente vai conseguir passar por esse momento de dificuldade para todo mundo. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, nesse novo cenário, a gente tem que estar muito sensível a diversas habilidades que eles estão nos ensinando. Eu penso que depois desse Covid-19, nesse mundo global, não terá espaço para pessoas que não sejam sensíveis, né? Sensível ao outro, sensível à necessidade do outro, pessoas mais empáticas, mais solidárias, pessoas que vão aprender a mexer aí muito mais nesses ambientes virtuais, porque hoje nós somos pessoas globais. As informações que eu trago para vocês aqui são as mesmas informações que eu traria no momento presencial. A diferença é que nós teríamos mais tempo para dialogar, mas não perde em nada a qualidade. Nós não somos uma instituição que trabalhamos com ensino à distância, não. Nós não temos ensino à distância, nós temos ensino que nós estamos muito próximos, tem interação. Então, nós não somos uma instituição que estamos oferecendo ensino à distância. Não, nós temos interação. Eu não estou gravando uma aula e deixando lá. Vocês entram no mesmo horário, eu estou disponível desde as 7h30 da manhã com vocês. A Jade está comigo desde o início, a Stefan está comigo desde o início, os outros foram entrando também. E percebem que nós estamos juntos. Então, nós estamos utilizando uma plataforma porque é um meio para que a gente nos proteja, a gente se proteja desse vírus, dessa pandemia. Mas informação está chegando. Sei também que tem alguns que não têm acesso, estou muito sensível a isso, mas, assim, é preciso também que a gente veja essa vontade de fazer a diferença. Tem aluno que não entra em contato, tem aluno que não fala, tem aluno que não coloca, e eu tenho perguntado por todos vocês. Eu estava com saudade do Léo, dos Luans aí, o Luan tem entrado, depois ele parou, aí volta agora, né? A Renata, o Neto tá mais constante. Então, é esse momento que eu quero com vocês. Não percam oportunidade. Eu saio desse momento aprendendo a lidar muito melhor com essas mídias, com essas plataformas. Eu aprendi também a fazer 2 pratos em culinária, né? Saio mais sensível, estou mais tempo na minha casa. Por ser diabética, eu estou em home office, como vocês estão vendo, né? Então, eu faço parte do grupo de risco, mas a gente também está aprendendo novas habilidades. Tem um novo mundo que está se configurando aí, a gente tem que estar preparado para isso, né? É a primeira grande experiência que nós brasileiros estamos passando, né? Não está sendo fácil, mas eu acho que a gente precisa ter esse espírito acolhedor e sensível. A nossa prova tem aí já o dia marcado no calendário. Leiam, estudam, não percam essa oportunidade para que vocês, né, desenvolvam esse semestre, e quando tudo voltar ao normal, a gente tem como resgatar tudo isso, tá? Sem que vocês percam tempo e conhecimento, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Até quarta-feira que vem, eu acho que é a nossa prova, não sei a data, eu vou me certificar, mas foi um prazer enorme revê-los. E qualquer coisa, eu estou no meu WhatsApp, tá bom? Um bom dia para vocês, professor. E até o nosso próximo encontro. Por favor, venham mais no nosso próximo encontro. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Tchau.